Olá, bom dia, paz do Senhor Jesus. Quero trazer a parte final desse primeiro capítulo do livro de Atos. Demorou um pouquinho, mas chegamos aqui, graças a Deus, à conclusão, já finalizando com a graça do Senhor também o ano de 2017 e crendo que o ano de 2018 será um ano de novidade, milagres, histórias, páginas mudadas pelo Espírito Santo de Deus. Esse vídeo ele vai encerrar dizendo, a partir do verso 15 ao 26, a escolha de Matias para o ministério, ou seja, a escolha de novos obreiros para trabalhar, para dar continuidade na obra do Senhor. Leiamos a palavra. Eu estou aqui com a tradução NVI. Vamos ler Atos, capítulo 1, do verso 15 ao 26. Acompanhe comigo. Vamos lá, diz assim, verso 15. Naqueles dias, levantou-se entre os irmãos Pedro um grupo de 120 pessoas e disse: Irmãos, era necessário que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo, por boca de Davi, disse a respeito de Judas, que serviu de guia aos que prenderam Jesus. Ele foi contado com um dos nossos e teve participação neste ministério, porque prosseguiu Pedro, está escrito no livro dos Salmos: fique deserto o seu lugar, e não haja ninguém que nele habite, e ainda outro ocupe o seu lugar. Aqui Pedro está fazendo referência ao Salmo 69 e o verso 25. Verso 21. Portanto, é necessário que escolhamos um dos homens que estiveram conosco desde o tempo em que o Senhor Jesus viveu entre nós, desde o batismo de João Batista até o dia que Jesus foi elevado às alturas. É preciso que um deles seja contado conosco como testemunha da ressurreição. Então, indicaram 2 nomes: José, chamado Barsabás, também conhecido como Justo, e Matias. Depois oraram: Senhor, Tu conheces o coração de todos, mostra-nos qual destes 2 tem escolhido para assumir este ministério apostólico que Judas abandonou, indo para o lugar que lhe era devido. Verso 24 chama a atenção. Antes da escolha, a oração. Depois oraram, dizendo: Senhor, Tu que conheces o coração de todos, mostra-nos qual destes 2 tem escolhido para assumir este ministério apostólico que Judas abandonou, indo para o lugar que lhe era devido. Então tiraram sortes, e a sorte caiu sobre Matias. Assim ele foi acrescentado aos 11 apóstolos. A primeira verdade que me chama a atenção, que glorifico a Deus acerca desse texto, é que o verso 15 vai dizer que estavam reunidos 120 pessoas. Havia 500, segundo o relato bíblico. Alguns abandonaram, alguns desistiram, alguns seguiram outros propósitos, tomaram outras decisões na sua vida. Mas estes 120 estão reunidos. E dentro desses 120 vai se levantar agora Pedro,
E Pedro vai fazer menção à Escritura, aos Salmos, que com certeza ele já tinha lido ou estava lendo, e o Espírito Santo o fez ele lembrar. Eu quero trazer uma verdade para você. Tudo que você lê, tudo que você medita, tudo que você ouve, tudo que você recebe, na hora certa, vai abrir o entendimento para que você cumpra, para que você seja guiado, dirigido pelo Espírito Santo. Pedro agora, ou lendo ou já tinha lido, agora ele fez a lembrança e está sendo dirigido pelo Espírito Santo para cumprir algo que a Escritura estava orientando ele a fazer, porque Deus, aleluia, é o seu prazer nos orientar, nos guiar, nos dar a direção que nós precisamos seguir para cumprir aquilo que Ele colocou no nosso coração. E uma das chaves que Ele usa, um dos meios que Ele faz, que Ele torna isso possível, é a sua palavra. Não há como estar na obra, não há como ser dirigido por Deus sem a palavra. Então é importante a Bíblia, a leitura, a meditação, aleluia. E o Espírito Santo é aquele que nos traz a lembrança daquilo que foi lido, daquilo que foi semeado no nosso coração. Outra verdade que esse texto revela é que Pedro vai, acredito que com lágrima, por ter conhecido Judas, por ter participado com ele desde o início. E é interessante que antes de escolher os apóstolos que ele quis, tanto em Marcos, Lucas, os evangelhos vão registrar que Jesus passou a noite em oração para escolher os 12. Não foi escolhido assim a Deus dará ou vem comigo, não. Jesus orou, o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo foi dando a Jesus a direção de quem chamar, esse, aquele, e pegou todos, aleluia, em várias situações. A Bíblia não relata de que maneira Judas chegou até Jesus, mas quando vai dar os nomes dos que foram escolhidos, Judas aparece. A Bíblia vai dar alguns relatos que ele era o tesoureiro, cargo de confiança, alguém que Jesus investiu uma confiança a mais, alguém que também tinha do seu jeito, das suas características, a intimidade com Jesus. Só que Deus, Ele conhece o nosso coração. O nosso coração, Jeremias vai dizer, que é enganoso e perverso. Quem o conhecerá? O Senhor. Ele conhece o nosso coração e por isso Ele prova a nossa mente, as nossas decisões, para dar a cada um segundo as ações, aquilo que nós vamos fazer, as reações que nós vamos projetar durante a caminhada do dia a dia. E durante o ministério de Judas, ele vendeu o Senhor, ele vendeu a sua chamada, ele trocou o sobrenatural pelo natural, ele trocou a glória de Deus pela glória dos homens, ele abandonou o seu posto. Eu quero dizer para você, não abandone o seu posto. O seu posto vale muito mais do que qualquer cargo, do que qualquer riqueza, qualquer coisa que te ofereça nessa terra. O teu chamado, o chamado de Jesus Cristo na sua vida como servo de Deus, o cargo, a chamada, a confiança que Jesus te deu no ministério é mais valioso, é imensurável, não tem preço. Guarde isso no seu coração, aquilo que Jesus te chamou para fazer, a sua função, seja para ficar na porta, seja para levar um copo de água, seja para lavar banheiro da igreja, coisa que ninguém vê. Eu quero dizer para você que os olhos do Senhor estão vendo, estão anotando tudo, e a recompensa do Senhor sobre o nosso trabalho na obra de Deus, sendo ele visto ou não visto, em oculto ou manifesto, terá a recompensa dos altos céus. Eu quero dizer para o seu coração, não tem preço.
Tudo que é feito na obra de Deus, na escolha dos obreiros, é feito sobre a base, a chave, o alicerce da igreja, a oração. Quando Deus ele te chamou para esse ministério, eu tenho certeza que o pastor já estava orando para que enviasse homens cujo coração fosse voltado para corresponder ao que o ministério, a essa igreja tem a realizar. E você faz parte, você foi escolhido, você foi selecionado não pela terra, mas pelo céu, para fazer a diferença. E Deus há de capacitar e acrescentar tudo o que for necessário. Que eu quero dizer ao seu coração, pegue isso como exemplo. Pegue isso como exemplo, porque a história nos ensina. Não façamos como Judas. Não desviemos o nosso coração. A chamada de Deus, ela é tremenda. Então não abandone o seu posto. Pegue isso como exemplo, porque a Bíblia ela não esconde as falhas nem as virtudes, mas ela mostra para que nós possamos aprender. Paulo vai dizer lá que a história de Israel, em 1 Coríntios 10, que aquilo serve para o nosso ensino. Eu quero trazer em cima desse raciocínio que o testemunho que Pedro está dando de Judas está servindo de testemunho para os apóstolos serem firmes e constantes e sempre abundantes na obra do Senhor, assim como para nós que estamos aqui hoje ouvindo esses relatos, sejamos firmes e constantes e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que a recompensa vem do céu. Então Jesus, ele é fiel. Outra coisa que se destaca aqui é que eles vão orar, eles vão falar: Senhor, Tu que conhece o coração de todos, mostra qual destes dois, que foi apresentado dois homens foram apresentados, e com certeza esses homens tinham testemunhos, esses homens tinham obras, esses homens tinham capacidade, qualificação para serem escolhidos. Mas haveria agora a escolha final. Deus tinha que direcionar. Deus tem que estar na frente das nossas escolhas. Deus tem que estar na frente principalmente na escolha daqueles que vão estar do nosso lado na obra de Deus, fazendo a obra para nos ajudar. Porque se não for assim, teremos trabalho. Jesus, ele orou. E mesmo orando, passando a noite inteira em oração, escolheu Judas e ainda teve, vamos dizer, dor de cabeça, mesmo orando. Mas a maior parte daqueles que foram escolhidos estão aqui agora fazendo o mesmo trabalho, dando continuidade na mesma obra e acrescentando alguém para completar o cargo que foi faltado. É muito importante. Se alguém não quer dar valor, Deus levanta outro. É por isso que eu quero reafirmar isso. O que Deus te deu, o que Deus colocou sobre a sua vida é grande, é precioso. Guarde bem. Não saia do seu posicionamento, do seu posto. Fique tranquilo, fique tranquila. Deus, ele se encarrega de tudo e ele é fiel para dar a palavra final, é dele. Finalizando aqui, mais uma verdade que esse texto revela é que vai ser apresentado dois homens, um chamado Barsabás, que tinha também por sobrenome Justo, e Matias. E o nome Matias significa oferta a Deus ou presente de Deus. Tem o mesmo significado do nome Mateus, o apóstolo, o Levi, que foi escolhido por Jesus. Tem o mesmo significado. E o texto vai dizer que, tirando sorte, o costume da época judaica, eu não vou entrar em detalhe, tirando sorte, a sorte caiu sobre Matias.